Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Mais uma alegria poder receber você, ou você nos receber na sua casa. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante que está acontecendo no Brasil todo, que é o Dia de Evangelização Global. E eu tenho um convidado muito especial, um jovem que vai falar sobre isso. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, porque tem coisa muito boa para você no programa de hoje. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o meu brother Guilherme Zibert. O Guilherme tem 21 anos, Guilherme. Seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É isso aí, obrigado por me receberem. É uma honra para mim estar nesse programa. Já vi muita gente que eu admiro muito aqui e eu fico feliz por poder estar aqui também. Alegria nossa, honra também. O Guilherme é um empresário, ele tem 21 anos, um jovem visionário. Ele trabalha com produção de vídeo, tem uma produtora de vídeo, mas o que é mais interessante, o que nós vamos conversar hoje, é sobre algo que está no coração do Guilherme, e creio que também está, tenho certeza que está no coração de Deus, que é o Global Outreach Day. Falei certo? Isso aí. É isso aí? É o Dia de Evangelização Global. O Guilherme também é diretor nacional do Global Outreach Day, que é o Dia de Evangelização Global. Ele já vai falar um pouco sobre isso. Antes, nós gostaríamos de passar um vídeo que você fez, né, Guilherme? Isso mesmo. Vamos passar um vídeo. Veja esse vídeo, já já a gente volta. Estamos cada dia mais próximos do Dia de Evangelização Global. Esperamos mais de 15 milhões de cristãos participando. Essa é a maior mobilização evangelística da história, mas funciona como uma simples ação. Compartilhe o Evangelho com ao menos uma pessoa. Faça isso sabendo que por todo o mundo, milhões de cristãos estarão se juntando a você. Existem muitas formas de compartilhar o Evangelho. Escolha uma que funcione na sua cultura. Você pode convidar alguém para um almoço ou tomar um café enquanto fala de Jesus e seu amor. Você pode se juntar à sua igreja e amigos e sair em grupos. Você pode ajudar aos pobres, dar presentes, ir aos hospitais, orar pelos doentes, fazer um teatro. Faça o que Deus te criou para fazer. Não importa se você está organizando um grande evento ou convidando alguém para um café. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Cada cristão alcançando pelo menos uma pessoa e juntos alcançaremos o mundo. Dia de Evangelização Global. Gui, então vamos falar um pouco sobre o GOD, que é o Dia de Evangelização Global. A sigla, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Como que você se envolveu, conheceu esse projeto? Conta um pouco pra gente. Bom, como vocês viram aí no vídeo, né, o Dia de Evangelização Global, ele é uma visão extremamente simples. É um movimento internacional, acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro acontecendo ao mesmo dia, ao mesmo tempo, cristãos no mundo inteiro saindo às ruas ou às casas dos amigos. Não existe exatamente um local específico, mas para evangelizar. E por causa da simplicidade dessa visão, é que o projeto cresceu muito, né? Uhum. Ele não é um projeto em que a igreja tem um programa para seguir, em que existe um material oficial, existe uma camiseta que você tem que vestir. Ele é um projeto tão simples que qualquer um pode participar. É um dia para se evangelizar. Me diga quem idealizou isso, onde apareceu, quem começou com isso? O projeto ele vem lá da Alemanha, começou dentro do coração do evangelista Werner Nachtigall. Olha que legal. Ele é muito amigo do evangelista Reinhard Bonk também, muito conhecido. Também. Legal. E aqui no Brasil, eu tenho aqui alguns dados interessantes, que foi realizado pela primeira vez dia 2 de junho de 2012. É Exatamente. Isso? É. E quantas pessoas participaram disso? Como que foi esse primeiro dia de evangelização global no Brasil? A primeira edição desse movimento foi bem interessante pra gente, porque quando Deus deu essa visão pro Werner, ele estava numa cruzada lá no Paquistão, uma cruzada evangelística, e Deus deu essa visão dele. Imagine isso que você está fazendo aqui, isso acontecendo no mundo inteiro simultaneamente. Olha só. E foi algo que tocou muito o coração dele. Ele fala que ele ficou 2 dias inteiros chorando em silêncio. Ele não falava com ninguém. Foi 2 dias em que ele estava em outra realidade. E aí ele falou: Deus, muito obrigado por essa visão, Deus, mas isso foi em 2011 que aconteceu, se eu não me engano.
Ele falou, eu acho que se a gente se organizar até 2013 a gente consegue fazer. E Deus falou, não, você vai fazer isso em 2012, já em junho. E então ele pensou, bom, vamos fazer, eu acho que a gente consegue. Ele conheceu algumas pessoas, ele pensou uns 10 mil, às vezes 50 mil pessoas a gente consegue mobilizar. Só que o projeto acabou indo um pouquinho mais além do que as mãos humanas conseguem levar um projeto, né? Que benção. Ele chegou no Brasil, ele chegou na Indonésia, ele chegou na Índia, ele chegou na China, chegou nos Estados Unidos, pegou todos os 5 continentes do mundo, os 5 continentes não, todos os continentes, do mundo. E aqui no Brasil, inclusive, já na primeira edição, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal participaram, desde o primeiro. Quantas pessoas se envolveram com isso? Quantas pessoas participaram? Vocês têm dados disso? Não? Por ser um projeto tão simples e tão... Qualquer pessoa pode participar, tanto pessoas que tenham conversado com a gente, como pessoas que também nunca, nem sequer conversaram com a gente, né? Tem gente que participa sem a gente saber. Mas a estimativa é que umas 500 mil pessoas participaram já na edição de 2012. Que coisa boa. E me diz uma coisa, a questão da evangelização global, como nasceu no coração do Werner, é claro que já muito se faz evangelizações em questões de missões e tudo, mas nunca tinha se visto um dia com todas as igrejas, com todo mundo fazendo, participando desse movimento. Na realidade, é um movimento, né? Sim. É até engraçado isso, porque a igreja está terceirizando a evangelização. Olha só. Se você for ver. A gente tem um dado bem interessante de um líder muito influente. Ele diz que 93% da igreja hoje não é ativa em evangelização. É só 7% que faz. 93%. Pastor que está ouvindo aí, que estão nos assistindo, presta atenção nesses dados. E é uma cultura um pouco assustadora imaginar que só 7% evangeliza. Então, e até um sentimento que a gente tem, pensando, bom, eu não vou evangelizar, mas eu vou investir no missionário porque ele evangeliza por mim. Mas não é esse o chamado que a gente tem, né? Jesus diz, ide por todo mundo, e ele diz isso para todos. Então, a ideia desse projeto não é ter um dia de evangelização. O dia de evangelização é só a parte mais física do projeto, né? Ele é basicamente, eu gosto desse exemplo, é como se fosse um test drive, para todo cristão ver que evangelizar é fácil, que é possível, dá para fazer e que você pode fazer isso o resto do ano, como você quiser, sozinho, com os amigos, e que você não precisa que teu pastor leve as pessoas a Jesus, que você mesmo recebeu esse espírito de ousadia para levar as pessoas a Jesus. Você sabe que é uma coisa interessante, porque esta semana eu ouvi algo muito interessante. Uma pessoa estava na nossa igreja e trouxe uma saudação simples, mas ela disse assim, olha, todos nós somos inadimplentes. E essa palavra pegou muito forte no meu coração. E pensando um pouco nisso, é algo que você está falando agora. Todos nós somos inadimplentes. Por quê? Porque alguém pagou a nossa dívida, alguém pagou a nossa conta. Jesus morreu por nós e Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida e cravou na cruz. Só que a gente não deve mais para o diabo, a gente deve para Jesus. E como que nós vamos pagar essa dívida? E você sabe que no final do texto lá, do livro, Jesus, dos evangelhos, Jesus dá aquela comissão e diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E eu entendi que essa dívida, entre aspas, né, nós conseguimos diminuindo um pouquinho, salvando vidas. Né? É interessante porque, e a palavra inadimplente é aquela dívida que venceu e você não conseguiu pagar ainda. Né? Sim. Mas voltando aqui no nosso negócio, na nossa conversa, a segunda realização já foi em maio de 2013. Se não me falha a memória, foi muito perto da Marcha para Jesus que nós realizamos aqui em Curitiba. Né? Existem outras marchas no Brasil, mas como que foi essa experiência de talvez trabalhar com a marcha? Houve essa integração? Como que funcionou isso? Graças a Deus a gente tem visto uma unidade muito grande na cidade. Cada igreja tem suas diferenças. Não só na cidade, no Paraná, nós fizemos simultaneamente no Paraná, em várias cidades, mais de 300 cidades no Paraná. Legal. E a Marcha para Jesus, toda a organização da Marcha para Jesus foi muito legal com a gente. Eles
inclusive deram um palco para a gente poder compartilhar por 5 minutos do projeto, tá mobilizando as igrejas lá, foi muito interessante. São com certeza um grande apoio, um grande parceiro para nós. Maravilha. E me diga uma coisa, quais são os projetos ou o que vocês estão pensando para esse ano? Tem alguma coisa já em vista, em mente? Quais são as ações que vocês já estão... 2014 vai ser muito interessante. O projeto, a data do movimento é definida pelo Pentecostes, né? No que, lá como em Atos, acontece o Pentecostes, o primeiro culto que acontece são 3.000 pessoas aceitando Jesus. Meu Deus. Então é baseado nisso, sempre acontece no sábado após o Pentecostes. Então não existe o planejamento do dia que isso vai acontecer. Nesse ano caiu no dia 14 de junho. Então o Werner ele foi ver o que acontecia no mundo todo nesse dia 14 de junho e ele viu que era 2 dias após a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então isso chamou muita atenção dele. E é por isso que a gente está focando no Brasil. Não só, óbvio, o Brasil foca no Brasil, claro, mas a organização internacional está focando no Brasil também. Até porque esse ano é Copa do Mundo e os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Agora você deu um dado muito interessante que acho que vale a pena o nosso pessoal aí que está assistindo agendar o Global Day. Global Day, posso falar? Global. Pode falar o God. O God, né? É o dia de evangelização global. Acontecerá 2 dias após a abertura da Copa do Mundo. Exatamente. Olha que oportunidade, né? E aí, para deixar a coisa mais interessante ainda, entrou um super parceiro com a gente, que eu não sei se vocês conhecem, o projeto The Call. Projeto de oração. E eles estavam pensando em fazer no dia, se eu não me engano, no dia 7 ou 8 de junho, mas a gente conversou e vai acontecer no dia 13 de junho esse ano, um dia antes do dia de evangelização global. Olha só. Então, e a ideia é estar mobilizando igrejas no país todo para estarem orando nessa sexta-feira antes do dia de evangelização global, para no dia seguinte acontece o dia de evangelização global, a gente tem tanto a oração como a evangelização, 2 pilares muito fortes do cristianismo. Né? Eu já amei a história porque vai ter o dia de evangelização global. E eu que gosto muito de oração, na nossa igreja a gente tem vigília uma vez por mês aí, e culto de oração toda semana, mas olha que coisa interessante, vai ter o dia da vigília global também. É o dia da vigília global, exatamente. Vai ser a vigília global, com todos orando, para que esse dia seja maravilhoso. Nós já vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente vai voltar falando de testemunhos, o que acontece nesse dia, quais os resultados, Gui, que vocês já tiveram. E não sai daí porque eu acredito que você vai gostar demais do que você vai ouvir dos resultados do dia de evangelização global. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Muito bom ter você de novo conosco. Eu estou aqui com o Guilherme Zibert, que é filho de um grande amigo, o Klaus Zibert. Um grande abraço para você, Klaus. Eu sei que você está assistindo o programa. E antes de falarmos um pouco mais com o Guilherme, eu quero convidar você, pastor, que está aqui em Curitiba ou região metropolitana, ou está próximo aqui de Curitiba. Nós temos as nossas reuniões, os nossos cafés. Vai aparecer no seu vídeo aí embaixo o site do Núcleo de Comunhão Pastoral, os nossos contatos. Entra lá e você pode pegar todas as informações. Ok? Ok. Gui, voltando a falar sobre o dia de evangelização global, me diga uma coisa, como foi a acolhida da igreja para esse projeto? Eu sei que todo começo, todo início de projeto, de uma visão, não é muito fácil. Você teve muita dificuldade para começar aqui no Brasil? Sim, por mais que o projeto tenha crescido muito rápido aqui, enfrentamos algumas dificuldades no começo, até porque, pela minha idade, né, quando eu peguei esse projeto, eu tinha 19 anos quando eu comecei. E muitas pessoas assim, que eu considerava, assim, algumas pessoas que eu considerava muito, deixaram um conselho que eu deixasse esse projeto com um pastor da minha igreja, com um líder meu, alguém que tivesse um pouquinho mais de competência do que eu tenho. Olha só. Eu até fui conversar com os meus líderes e meus líderes falaram: Guilherme, sai com esse projeto para longe de mim, a gente não passou a vida inteira treinando você, esse projeto não existe para treinar você para a gente pegar esse projeto para a gente. Esse Olha projeto só. Deus colocou na tua mão e você é capaz de fazer isso. E foi aí que começou
todos os milagres, né? A gente vê, se fosse eu fazendo, realmente eu não tenho competência para fazer um projeto desse tamanho. A Bíblia diz, não te cortando, mas a gente tem que conhecer a Bíblia e citar algumas coisas, né? Bom, teve alguns jovens na Bíblia que tiveram projetos enormes e que se a gente fosse olhar para eles, não confiaríamos. Por isso que Deus é maravilhoso. Ele escolhe os que não são, né? Sim. Porque Davi também, Deus deu um projeto grande para ele para derrubar um gigante. E ele era menino. E foi e derrubou. Né? Daniel também, né? No palácio do rei. O que lembrar do que Paulo disse, que ninguém despreza a sua mocidade. Né? Isso é muito legal ver você com todos esses resultados, muito jovem como você começou. E isso é uma alegria para nós e ver os seus resultados. Agora, me diga uma coisa, falando de resultado, qual o resultado? O que vocês já conseguiram juntar disso? Só fazendo um link nisso que você falou, o que eu acho legal é que a Bíblia ela não acabou ainda, né? Não acabou. Tem aquele versículo que diz que no mundo inteiro não existem livros que caberiam toda a história que Jesus fez. Exatamente. Eu acho que não cabe porque ainda está acontecendo a história que Jesus fez ali, né? Ele ainda está fazendo através da gente. E é legal que a gente vive o que os jovens da Bíblia viveram, né? Os resultados que a gente teve foram, assim, imensos, sabe? Foram incríveis. A gente teve testemunhos por todo o país, além dos internacionais, né? Na Mongólia, por exemplo, eles tinham uma igreja que tinha todo o plano do que eles fariam lá, iam evangelizar nas ruas, em grupos, só que começou a chover. Eles tiveram que espalhar em grupos, alguns foram para os shoppings, um outro grupo entrou dentro de um hospital. Por causa da chuva, foi o plano B que eles conseguiram criar ali. Legal. Entraram nesse hospital, tinha uma menina em coma lá, esse grupo entrou, orou por essa menina, no dia seguinte ela abriu o olho. Uau. No dia seguinte ela foi liberada do hospital. Olha só. Não só ela aceitou Jesus, como 4 doutores também aceitaram Jesus depois dessa. E aqui no Brasil a gente viu testemunhos como, por exemplo, um homem que estava prestes a se suicidar e ele foi evangelizado naquele dia, naquela hora, mudou o pensamento que ele tinha da vida dele, enxergou a vida dele como Deus enxerga e voltou, resolveu voltar atrás, viver a vida que Deus tem para ele. E foram diversos outros testemunhos, como grupos que foram para favelas, fizeram doações de água, doação de alimentos. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Das coisas mais loucas até as mais simples. Às vezes panfletagem, às vezes ir só falar com as pessoas na rua, abordar. Mas também coisa muito interessante, por exemplo, em Rio Branco do Sul, uma cidade vizinha aqui de Curitiba, eles fizeram um movimento muito interessante. Era um momento político complicado na cidade por causa de um cadeião que iam construir, uma penitenciária. A cidade era contra essa penitenciária e fizeram a campanha, cadeião não. O que a igreja fez? Vestiu os membros da igreja, alguns de policial, outros de ladrão, e saíram pela cidade, com os ladrões todos algemados, assim, e saíram prendendo as pessoas na cidade, dando voz de prisão. A polícia deu autorização porque falou que a igreja é a única forma que pode se transformar essa cidade. Olha só. Então, depois da pessoa dar a voz de prisão, o policial fala, eu sei que você está com eles, eu sei que a culpa é tua, foi você que fez isso. Chega alguém e fala assim, não, Jesus morreu por ele não tem direito de ser preso, ele está livre. E foram várias ideias loucas assim, que funcionaram muito bem, resultados gigantescos, até a ponto de ano passado a gente ter 1 milhão de pessoas participando. Se for estimar que, no mínimo, cada pessoa evangelizou umas 3, quem sabe 3 milhões de pessoas sendo evangelizadas. 1 milhão no Brasil. 1 milhão de cristãos participando. Olha que coisa interessante, querido, você que está aí, pastor, amigo, né? E você cristão, e até você que nos assiste também, não é membro de nenhuma igreja cristã ou evangélica, mas que quer participar desse projeto maravilhoso. O que a força do jovem pode fazer, né? Um jovem que abraçou esse projeto, trouxe para o Brasil, e o ano passado mais de 1 milhão de pessoas participaram disso. É maravilhoso, Gui, ver todos esses resultados. Então, eu, por exemplo, soube que houveram muitas curas. Sim. Muitas curas. Deixa eu te dar um testemunho que eu acho que você sabe, mas um dos testemunhos que eu ouvi é que pessoas aqui em Curitiba, na nossa cidade, foram aos hospitais e oraram pelas pessoas nesse dia, pregaram o evangelho e muitas pessoas foram curadas, assim, instantaneamente. Tem mais algum testemunho nessa área assim, de cura que você lembra que foi impactante, assim, alguma coisa, né? Até você já contou aqui, mas tem alguma outra coisa que você lembra, não?
que são tantos, né? É tanto testemunho. Na verdade, a gente não conseguiu ler todos os testemunhos até hoje. A gente trabalha muito bem pelas redes sociais, né? E a gente recebeu mais de 6.000 fotos lá. Deixa eu te contar de uma menina que é aqui da nossa igreja, né, de Curitiba, e ela disse que participou, talvez você não tenha esse relato, porque ela não escreveu, mas ela disse que motivada pelo Dia de Evangelização Global, ela é enfermeira, trabalha no hospital, e ela decidiu, né, pedir uma autorização para os chefes dela, para que, como era o Dia de Evangelização Global, ela queria pelo menos falar do amor de Jesus para os pacientes e fazer uma oração por eles no dia de trabalho. E o chefe dela permitiu. E naquele dia, porque ela queria cumprir com o Dia de Evangelização Global, ela evangelizou muitas pessoas, os que ela atendeu ali, e orou por eles. Posso fazer uma oração? Dizendo, hoje é o Dia de Evangelização Global no mundo inteiro, eu queria fazer uma oração por você. E ela disse que orou por várias pessoas e compartilhou com muitas pessoas o amor de Deus nesse Dia de Evangelização Global. Você talvez não saiba disso. Esse testemunho eu não fiquei sabendo. Glória a Deus. A gente sempre, cada dia a gente fica sabendo de novos testemunhos. Então, uma outra situação que eu queria conversar com você e eu gostaria de saber de você, da sua experiência, Guilherme, eu queria que você falasse sobre isso, que você contasse a sua história com o projeto. Você foi a pessoa usada por Deus, o jovem usado por Deus, por isso que eu acho tremendo estar conversando com o Guilherme hoje aqui, para trazer isso para o Brasil. E isso, eu sei que você sabe o tamanho, o quanto é grandioso isso, mas também te conheço, né, o seu coração, a humildade e tudo. Mas conta um pouco, como foi isso? Como você conheceu? Fala um pouco para a gente. Como você tinha citado anteriormente, eu trabalho com vídeos, né? E eu tinha assistido esse vídeo lá em 2011 ainda, em português, ele tinha em inglês e em alemão. E o projeto interessantíssimo, eu falava, alguém precisa fazer esse vídeo em português para que esse projeto chegue no Brasil. E eu mandei um e-mail para eles, me dispus, e imediatamente eles responderam, me pediram para que eu fizesse um vídeo legendado em português. Eu fiz, eles colocaram no YouTube. Naquela semana virou o vídeo mais assistido que eles tinham. Olha só. Fizemos a mesma coisa com um vídeo dublado, virou um novo vídeo mais assistido, e eles fizeram um desafio de eu fazer um vídeo internacional que fosse usado no mundo inteiro. Se ficasse bom, ele seria um vídeo oficial. A gente fez, juntei várias pessoas da igreja, pedi para cada pessoa trouxesse uma foto, assim. A gente acabou juntando 4.000 fotos, na verdade. Olha. Vocês vão ver o vídeo já já. Ficou muito interessante, as pessoas colocando fotos, mostrando pessoas que foram colocadas na vida delas, né? E foi cheio de testemunhos esse vídeo, porque o narrador, para a versão internacional, a gente conseguiu um narrador profissional, que já fez para Kellogg's, BMW, Audi, Volkswagen, e ele fez de graça pra gente essa narração. Você já vai ver esse vídeo. A gente vai passar a versão em português, infelizmente não é com a voz desse narrador, mas deixando como testemunho. Você pode procurar na internet o que você acha. No dia seguinte, me ligaram lá, a direção internacional do projeto, me convidando a participar, ser o diretor nacional desse projeto aqui. E foi aí que tudo começou. Que bênção, maravilhoso. Eu acho que tem tantas coisas que nós podemos falar sobre isso, e o que eu gostaria de saber agora, Gui, que você falasse quais são as metas para 2014, quais são os alvos do God para 2014, né, para o Dia de Evangelização Global. O que você já tem de trabalhos específicos, de agenda? A gente tem Copa do Mundo agora, e assim, quais são as ações para que esses jovens, as pessoas que estão nos assistindo, os pastores que estão nos assistindo, que querem participar do projeto, para que eles possam saber como fazer isso? A gente tem a meta de fazer o maior movimento evangelístico da história do planeta nesse ano. Até porque o mundo inteiro vai estar com os olhos voltados para o Brasil. Verdade. Então, para isso, a gente decidiu que a gente não vai dar um programa, que a gente não vai dar uma ação específica que as igrejas têm que fazer. A gente acredita que cada pessoa tem um chamado, tem uma habilidade que Deus tem desenvolvido nessas pessoas. E que, inclusive, as igrejas têm desenvolvido ministérios fantásticos, não só de evangelização, porque esse não é um projeto para o Ministério de Evangelização, ele é um ministério um projeto para a igreja toda. E os mais velhos, às vezes, podem cozinhar, fazer um jantar, convidar os amigos para
assistirem um jogo em casa, porque vai ser durante a Copa do Mundo, né? Você pode sair, um sorvete, eu acho que em Curitiba não é uma boa dica, porque vai estar muito frio. É verdade. Amém? Que Na esteja, época, né? que ninguém aguenta esse calor. É. Um chocolate quente, quem sabe? Conversar com amigos, sabe? Utilizar dessas oportunidades para falar do amor de Jesus. E a gente tem também, acontecendo no Brasil agora no final de março, as conferências God. São 10 conferências em 10 grandes cidades do país, inclusive aqui em Curitiba, que vai acontecer no dia 27 de março, à noite, lá na Comunhão Cristã Aba. Não é um evento da Aba, todas as igrejas, principalmente local, né? líderes, estão convidados a participar. Vai ser com os diretores internacionais do projeto, para estar explicando como um treinamento evangelístico, como levar isso também para a sua igreja, e como levar esse fogo, essa paixão por almas, para a sua igreja também. Você vai estar vendo aí os contatos do God, né, do Global Outreach Day, é isso? Global Outreach Day, isso. Day. E você vai estar vendo aí. E me diga uma coisa, eu queria saber algo que surgiu aqui agora. Se você tem alguém que queira ser representante do God na sua cidade, para montar, por exemplo, nós estamos para todo o Paraná, pela E-Paraná e para várias partes do Brasil. Se tem alguém, né, que queira participar, sendo um representante do projeto, né, do movimento na sua cidade, é possível isso? Como que eles podem fazer? É possível sim. A gente tem um grupo, inclusive ele fica dentro do Facebook. Legal. E você acessa a nossa fanpage lá, que apareceu, que é o facebook.com/godbrasil, G-O-D Brasil, e conversa com a gente lá, manda uma mensagem, a gente lê todas as mensagens que nos enviam. Está aparecendo, inclusive, no seu vídeo aí. Manda mensagem para a gente e fala, eu sou de tal cidade, eu gostaria de representar o projeto aqui. O que você vai fazer é ajudar a gente a conversar com os pastores das cidades e mobilizar as igrejas a participarem. Tem como participar sim, claro, a gente precisa de pessoas, inclusive jovens que queiram viver essa história também, né? Eu acredito que o que Deus fez em mim, Deus vai fazer em jovens por todas as cidades desse país. Isão, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do programa. Uma alegria poder conversar com você. Conversa muito gostosa. Poderíamos ficar um pouco mais. Mas agora eu quero que você veja esse vídeo que o Gui fez, nós estávamos falando. Deus abençoe. Até o próximo programa. E fique com Deus, Deus te abençoe. Veja esse vídeo que vale a pena. Quem são as pessoas que Deus te confiou? Qual é a nação que Deus te colocou? Como igreja de Deus, devemos fazer a sua vontade. Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Se quisermos que isso aconteça, devemos nos unir. Quando nos tornarmos um, o mundo crerá em Jesus Cristo. E esse é o nosso propósito. Pense na história da Torre de Babel. Um povo unido, mas sem Deus. O próprio Deus disse que não havia restrições para eles. Então, quão longe podemos chegar? Se estamos unidos em seu propósito e temos Ele ao nosso lado, existe apenas um Deus, um caminho, um amor. Então essa é a nossa hora de sermos um. Dia 2 de junho seremos um. Prepare-se para o dia da evangelização global. Dia 2 de junho, vamos nos unir pelo seu propósito. E como cristãos do mundo inteiro, vamos pregar as boas novas em todo lugar e ao mesmo tempo